O roteiro fechado tá com a lista de compra. A Beatriz Frenner foi lá hoje no DEMAF, né? Acompanhou, porque hoje houve uma entrevista coletiva do Dr. Luiz Carlos, falando sobre o que aconteceu, os desdobramentos daquela confusão entre as torcidas do Coritiba e do Cruzeiro, lá na Vila Capanema. E a Beatriz Frenner traz pra gente aqui todos os detalhes, as informações do que rolou hoje pela manhã, e o caso ganhou novos contornos, né? Mais coisas vieram à tona aí nas investigações da DEMAF. Olá, Beatriz Frenner. Oi, Linhares, um bom dia para você e para todos aí do Bate Pronto. Olha, a Polícia Civil tá dando prosseguimento a essa investigação e já tem novidade, sim. Pelo menos 15 torcedores do Coritiba e outros 10 do Cruzeiro já foram identificados pela polícia e intimados. Eles vão responder pelos crimes de rixa e também provocação de tumulto. São crimes que hoje não têm aí reclusão como forma de pena, mas que sim, eles têm essa responsabilidade, vão responder criminalmente por isso. O delegado aqui da DEMAF, que é responsável por investigar isso, o Dr. Luiz Carlos de Oliveira, explica pra gente como que foram feitas essas investigações para chegar até esses torcedores que agiram aí nessa briga toda que aconteceu na Vila Capanema, doutor. Olá, Linhares, um prazer falar com os ouvintes do Bate Pronto. Realmente, no último dia 11, nós tivemos um jogo na Vila Capanema entre Coritiba e Cruzeiro, onde aos 45 minutos do segundo tempo, logo após o gol do Coritiba, houve uma invasão por parte da torcida do Cruzeiro, que era a torcida visitante, e trazendo posteriormente a Império, onde transformou o campo de jogo numa verdadeira batalha campal. Nós tivemos muita dificuldade na identificação, mas temos que ressaltar a colaboração dos clubes e da própria torcida Império, que também nos auxiliou nas identificações. Com referência aos torcedores cruzeirenses que foram para Belo Horizonte, nós já identificamos 10 através do Dr. Félix, lá de Belo Horizonte, e sua equipe. Nós iremos agora mandar uma carta precatória responsabilizando esses torcedores e provavelmente mais tantos outros identificados. Doutor, sobre a Vila Capanema, né? Muito também se levantou a respeito das condições do estádio, da segurança do local, se tem porte para receber eventos como esse, uma partida aí a nível nacional. Não, esse jogo dessa magnitude, a Vila Capanema não estava habilitada para receber esse jogo. Eu temo que falar, porque o jogo aconteceu no estádio onde já estava previsto que alguma coisa poderia ter acontecido e aconteceu. Então, esses jogos não podem acontecer na Vila Capanema. Nesse caso, o organizador, né, dessa partida, que foi o Coritiba, né, que recebeu o time visitante, pode ter alguma responsabilidade criminal também, doutor, ou responde apenas no Tribunal Esportivo? Ele responde apenas no Tribunal Esportivo, como já foi suspenso aí, com mando de jogos e torcida única, ou sem torcida, estádio com portões fechados. Me parece que essa foi a punição, porque o STJD independe da polícia. Com referência à polícia, não existe punição nenhuma ao clube, exceto aos torcedores. Agora, doutor, tá sendo cada vez mais frequente a gente ver esse tipo de cena, né? E no outro dia, sempre aqueles discursos de que o esporte não é isso, de que o esporte tem que ser diversão, tem que ser o jogo e não as brigas que a gente vê tanto entre os jogadores quanto nas torcidas. Ontem mesmo, mais uma cena, né, lamentável vista entre os torcedores do Brasil e da Argentina, em um jogo importante, internacional. Você como delegado, né, a gente saindo um pouco desse escopo aqui do Paraná, mas qual que é a análise que a gente pode fazer sobre esse momento que o esporte, que o futebol, infelizmente, está vivenciando no Brasil todo, no mundo todo, e o que pode ser feito? Porque está acontecendo, mas parece que não existe uma solução. Você falou com propriedade, no mundo todo. O que está acontecendo é a intolerância. As pessoas não têm mais tolerância. Num jogo como você frisou na data de ontem, torcida brasileira e torcida argentina se provocando na hora do hino, sem um respeito, que é uma via de mão dupla. A partir do momento que um dos respeitos falharem, acabou, vão bater de frente. E o que vem acontecendo no mundo do esporte,
no futebol, na sociedade, é a intolerância. Nós precisamos, na Delegacia de Esporte, de legislação que restringe a liberdade, para que esses torcedores fiquem presos cada vez que cometerem um delito. Perfeito, doutor. Obrigada pela participação com a gente aqui no Bate Pronto. Então, reforçando esse posicionamento, né, de que a partir de punições mais severas pode ser que esse tipo de caso tenha aí uma recorrência menor, porque o que a gente vê são cenas aí que vão se repetindo e, ao que tudo indica, né, o que parece, pelo menos no nosso olhar, esses torcedores, né, pessoas criminosas, né, que vão para o estádio com essa suposta alegação de que estão indo para torcer, mas provocam brigas, elas acabam repetindo isso porque sentem de fato essa impunidade, como o próprio doutor relatou aqui, que é algo que precisa ser revisto, aí já é a cargo do judiciário. Volto com vocês. Valeu, Beatriz, obrigado aí, né, pela gentileza. A Beatriz Frenner aqui da nossa equipe do jornalismo do Grupo RIC. Estava acompanhando esse caso pela manhã, fez essa reportagem especial aqui para o Bate Pronto, né, exclusiva aqui para o Bate Pronto. O doutor Luiz Carlos falando sobre a questão, né, do desenrolar dessa briga entre torcedores do Coritiba e Cruzeiro. Faltou um pouco mais de providências imediatas no dia da briga, né? Mas pelo menos... Pra falar o mínimo. Mas pelo menos eles conseguiram identificar mais pessoas, né? Agora a gente espera que Vamos falar português bem claro. Pelo menos fizeram alguma coisa. 25 boi de piranha, aliás. Agora, o que é preciso ser feito é alguma coisa, né, efetiva, alguma punição que possa servir de exemplo para que isso não aconteça mais, né? O que é triste é assim, estão culpando a Vila Capanema pelo episódio, né? E o Paraná Clube, inclusive, pode sofrer os prejuízos. O Andraus, por exemplo. O Andraus na estreia da Série A. Uma interdição do estádio, né? Que não tem nada a ver, né? Aquilo ali... Nós conversamos com o delegado no campo, logo depois que aconteceu a confusão, na nossa jornada com o Coritiba e Cruzeiro. O delegado falou: já estamos encaminhando os torcedores para Minas, certo? Lembra dessa fala? Tá todo mundo no ônibus, voltando para casa. Então, assim, nada. Aí agora, nessa entrevista que a Beatriz Frenner fez ali na equipe aqui do Jovem Pan News, ele fala que agora eles estão identificando, né? Logo depois de não ter fichado ninguém naquela confusão, deixar todo mundo embora. Os caras do Cruzeiro com a ajuda da polícia, com a ajuda do pessoal de Minas, e a Império, ele disse na entrevista, a Império ajudou a identificar os torcedores do Coritiba. Então, não fizeram nada antes. Sabia que tinha confusão, e aí vou entrar no segundo ponto, que ele diz, inclusive, na resposta dele. Né? Estava previsto, palavras do delegado da DEMAF, Luiz Carlos de Oliveira, estava previsto que acontecer, aconteceu, e por isso não pode ter jogos na Vila Capanema. Então, pera um pouquinho. Estava previsto que ia acontecer, aí agora a Vila Capanema não tem condições. O Maracanã, interdito o Maracanã, então. Ontem aconteceu. Estava previsto que ia acontecer no Maracanã. Ainda mais com torcida mista. Vai ter jogo hoje no Maracanã. Amanhã. E aí o Maracanã sábado, pode receber, e a Vila Capanema... Por que a Vila Capanema... Foi a Vila Capanema que bateu em alguém, que invadiu o campo? Foi a arquibancada da Vila que saiu do lugar dela, pulou a grade. A Vila Capanema é um estádio antigo, tem alambrado. Porra, o alambrado é uma cerca, É melhor o alambrado do que como é na Arena, por exemplo, na Arena da Baixada. Na Arena é mais fácil. Na Arena é muito mais fácil. O Maracanã não tem. Tanto que na Arena botaram aquelas estruturas de acrílico, de vidro, de acrílico na frente. Depois do Atletiba, que o cara pulou e agrediu o goleiro. Só onde tem a torcida organizada. E o Atlético tá punido aí no começo do campeonato. Pois né? 3 jogos. E aí fala que estava previsto, não pode acontecer. E depois dá o exemplo da torcida brasileira e argentina ontem. Como que é assim? A barbárie acontece em todo lugar. Então, tudo bem. Eu tô pegando ranço, tá? Eu não vou falar mais nada pra não... O problema sim, tá? Mas eu já falei aqui no Bate Pronto sobre isso. A gente tem vários problemas nesse contexto aí. A gente tem o problema das pessoas que, né, desse jogo aí, os torcedores que foram lá premeditadamente pensando em fazer o que eles fizeram, né? Do Cruzeiro, principalmente. Já havia ameaças durante a semana aos jogadores do Cruzeiro na porta do CT, né? Vídeos da própria torcida lá, da Máfia Azul, na porta do CT, dando de dedo nos jogadores que saíram, dizendo, conhecemos, sabemos onde seus filhos estudam e tal. Já havia um contexto perigoso ali em relação a essa partida, né? Já havia uma rixa, porque assim, os torcedores da Império são aliados da Galoucura, torcida do Atlético Mineiro. Inclusive tinha uma bandeira do Atlético Mineiro pendurada
no alambrado que não tinha nada a ver com o jogo, né? Mas tava lá a bandeira do Atlético Mineiro. Torcedores do Cruzeiro pularam ali. A ideia inicial me parece que era agredir os jogadores. Eu depois continuo discordando disso. Pra mim, eles vão direto na torcida do Curitiba. Porque a direção que eles correram não foi pra dentro do campo, mas alguns vieram. Tudo bem que os jogadores saíram rápido. O Braulio da Silva Machado, nesse aspecto, ele foi muito lúcido, né? Ele tem que se ressaltar isso. Depois ele fez uma súmula muito correta também, é verdade. Descrevendo o que aconteceu, né? E, enfim, aí tem o comportamento das pessoas que vão pro estádio para proporcionar esse tipo de cena. Faltou a previsão, e aí o doutor sabia que ia acontecer, e faltou a previsão de segurança para evitar que acontecesse. Ou seja, onde estava a torcida do Cruzeiro, tinha que ter lá um batalhão de polícia, né? Os policiais estavam ali com o escudo e tal, sentadinhos para proteger a arbitragem. Quando deu a confusão, eles foram para a arbitragem, ninguém correu lá para impedir a invasão. No Atlético do Paranaense, você estava fazendo a cobertura do Coxa ainda? Que deu confusão? Já era o Júlio, né? A gente teve, naquela semana, conversas com várias pessoas envolvidas, inclusive conversei com o delegado da DEMAF e trouxe naquela semana. O delegado fala pra mim, eu falo no ar isso, não é segredo pra ninguém, só puxar a fita, né? Puxar a fita lá, vocês vão ver. Que pra eles era melhor ter torcida única, nós discutimos o assunto no bate-pronto, e que a polícia militar também concordava com isso. Eles não querem resolver o problema. Mais claro do que isso. Lá em Minas, inclusive, eu fiz lá uma vez um Atlético... Resolver o problema é tirar a torcida do estádio. Acaba com o futebol de novo, não, que nem a gente falou no bloco. Acaba eu com fiz futebol. uma vez na televisão, quando eu trabalhava, eu fiz a transmissão de um clássico lá do Cruzeiro contra o Atlético no estádio Independência. A ideia dos dirigentes lá em Minas, para você ter uma ideia, assim, eles são a favor da torcida única, porque eles sabem que se houver as duas torcidas, elas vão criar problema e o clube vai ter o prejuízo depois de ter que jogar de portão fechado, mas tá errado, de jogar no céu. Não, mas os dirigentes assumiram. Não, mas assim, os dirigentes. Fazer e punir quem dá problema. Eu sei, mas eles sabem que não vai acontecer isso. Então, qual é a ideia deles? A discussão nossa eles preferem, não é que eles achem melhor, mas eles preferem que a torcida do time deles não vá no campo do adversário pro time não ter prejuízo depois. Pra segurança pública, o melhor é que o estádio não tenha nem torcida. Nem então, assim, o Campeonato Brasileiro desse ano é um bom exemplo pro Clássico Atletiba, por exemplo. Nos dois confrontos, no estádio e nas imediações do estádio, nenhum confronto entre as torcidas. Depois de ter a briga no Clássico do Paranaense, no Clássico do Estadual, no Campeonato Brasileiro, nenhuma ocasião, nenhum evento acabou acontecendo. Então é um bom exemplo de que dá pra não ter as torcidas, dá pra ter as duas torcidas, não precisa ter uma torcida única. Se você faz um trabalho de prevenção correto, e ele falou ali que estava previsto, palavras do delegado, estava previsto, eles não fizeram nada pra coibir. Houve falha grande da segurança, né? Por isso que o Curitiba vai ser punido, né? O Curitiba vai ser punido por quê? Porque o Curitiba que era o mandante do jogo, ele que tinha que oferecer as garantias de segurança para o espetáculo. Vai ser esse o motivo da punição do Curitiba. O Cruzeiro vai ser punido por quê? Porque a torcida dele provocou a invasão de campo. Então vai ser uma punição para os dois clubes, né? E aí o William Farias deu entrevista depois, o Zé Ricardo, o Thiago Kozlowski, todo mundo que falou depois do jogo falou exatamente isso. Falou assim, nós que não temos nada a ver com isso, é que vamos pagar o pato. Verdade. Por quê? Porque a gente vai jogar sem torcida, quando a gente precisa do apoio da torcida, a gente vai ter que jogar, 100 quilômetros de distância de casa, vai ter que ficar jogando fora de casa quando a gente manda o jogo, né? Uma vez eu conversei com o Gilson Kleiner, ele era técnico do Palmeiras, na Série B, o Palmeiras estava pagando punição por conta de distúrbios provocados pela torcida, e o time fazia 3 meses que os jogadores não iam para casa. Por quê? Porque o jogador quando ele joga de visitante, ele viaja, quando ele é mandante, ele também estava jogando em Marília, Presidente Prudente. O jogo que eu conversei com o Kleiner era lá em Londrina, eram Palmeiras e Marília no Estádio do Café pela Série B do Brasileiro, né? Então, o Kleiner falou assim, o jogador ele fica de mau humor, irritado, a família, entendeu? A mulher fica ligando pra ele, pô, tá faltando não sei o que aqui em casa, pô, quando é que você vem pra cá? É verdade. Ou a mãe, né? Mas o cara tem a família dele pra administrar, porque o jogador de futebol, ele é um ser humano, ele não é só jogador de futebol, ele não vive só o dia inteiro do futebol, ele tem a vida pessoal dele, ele tem os filhos, ele tem a mulher, tem problemas em casa, o filho fica doente, tem que fazer compra, tem que tomar decisão administrativa da vida pessoal, e o cara passa o mês inteiro fora viajando por conta do jogo.
concentrado e tal, e a família só fala com ele por telefone, entende? E isso causa, um desconforto, família. Todo mundo aqui tem família, né? Você sabe que esse tipo de problema você tem que administrar a tua vida pessoal e a tua vida profissional. E o jogador, isso impactava negativamente na vida profissional dos caras, porque a vida pessoal deles estava com problema, porque os caras não iam para casa. Telefone no meio da noite, o menino tá com febre, o que eu faço? Onde é que eu levo? Entende? São coisas assim que acontecem na vida de todo mundo. E o torcedor, quando comete essas insanidades no estádio, ele não tá preocupado com isso. Se o cara tem vida, se, sabe? Eu vou entrar e vou agredir, vou ameaçar a família do cara, eu sei onde seu filho estuda. O Cruzeiro veio jogar contra o Curitiba numa semana em que quase todo o elenco e diretoria foram ameaçados por torcedores do Cruzeiro. Na porta do CT. Sabemos onde os seus filhos estudam. Relatos desse tipo de mensagem. Você lembra o Flamengo quando tinha aquela reunião de torcedores na porta do Ninho do Urubu, lá os caras, batendo no vidro, cobrando o jogador? O cara, né? O torcedor não tem direito de fazer isso. Vai acontecer uma barbárie em breve e tá todo mundo passando a mão na cabeça.